Olá pessoal, professor João Paulo falando, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de ensino religioso e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do respeito. Nós já falamos um pouco sobre isso na aula passada e vamos dar continuidade aqui falando sobre isso, tá? Então vamos lá. Respeito, né? O respeito ele é uma palavra que a gente fala muitas vezes, né, no nosso dia a dia, só que muitas vezes também esse respeito, essa atitude de respeito, ela está em falta na nossa sociedade, né? Respeitar as pessoas, independente da sua cor, independente da sua religião, independente da sua orientação sexual, da sua posição política, da sua profissão, da sua classe social, enfim. É fundamental para a gente conseguir construir um mundo mais justo para todos, que exista esse respeito, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a palavra respeito em si. A palavra respeito, ela vem do latim respectus, que significa uma ação ou um efeito de você respeitar, de você ter apreço, ter consideração por outra pessoa. Nessa origem, né, na palavra que vem do latim, o respectus, o respeito ele significa o ato de você olhar outra vez. Você dar uma nova olhada sobre algo é algo que você que merece ter o seu respeito. Já quando a gente vai para o dicionário, o que nós podemos ver, né? De acordo com o dicionário, a palavra respeito ela vai significar um valor que evita que se haja de modo mesquinho, perigoso ou condenável em relação a uma pessoa. É um conceito que se aplica a todos os contextos que nós possamos pensar. Pode ser na casa, pode ser no trabalho, pode ser na rua que você mora com os seus vizinhos, na sua sociedade como um todo. Afinal de contas, nós estamos o tempo todo convivendo com outras pessoas. E apenas com respeito é que é possível que a gente consiga conviver com essas outras pessoas de uma forma pacífica. Bom, o respeito ele também pode na verdade indicar ele pode ter vários contextos, vamos dizer assim. Por exemplo, um contexto de veneração. Você pode prestar culto ou fazer uma homenagem a algo ou a alguém. Quando você, por exemplo, diz: eu respeito Deus, eu respeito a Igreja Católica, eu respeito os evangélicos. Você está demonstrando isso. Ter respeito por alguém também pode implicar algo como submissão, ou ter medo também. Você tem medo de que aconteça alguma coisa com determinada pessoa, ou entre você e outra pessoa, e você já vai mais recuado, você vai com todo o cuidado possível, com o maior respeito possível para tratar com determinada pessoa, por exemplo. O respeito, ele também é um dos principais valores que os seres humanos possuem, e ele tem grande importância na interação social. Como assim? O respeito ele impede que uma pessoa ela tenha atitudes que não sejam tão aprováveis, né? Atitudes reprováveis em relação com uma outra pessoa. Muitas religiões, por exemplo, elas abordam o tema do respeito ao próximo, porque isso é muito importante. É uma das ferramentas, uma das formas mais básicas e essenciais para se ter uma convivência saudável entre uma pessoa e outra. Até porque uma das importantes questões que nós podemos falar sobre o respeito é que, para ser respeitado, é preciso saber respeitar. O respeito ele só vai existir se ambas as partes praticarem esse respeito. A gente só vai ter uma relação saudável, uma relação boa, se eu tiver respeito por vocês, vocês tiverem respeito por mim. E assim com todos os outros. O respeitar
E que fique bem claro, né? Na verdade, o respeitar, ele não significa que você tem que concordar com tudo que a pessoa pensa, com tudo que acontece. O que significa, na verdade, é que você, com respeito, você não vai discriminar, você não vai ofender a qualquer pessoa por causa da forma que ela vive, por causa das escolhas que ela toma na sua vida. Isso é o respeito, certo? O respeito, além de nesses contextos, ele pode também ser levado para um contexto, por exemplo, de obediência, ele pode ser levado a um contexto de cumprimento de alguma norma. Por exemplo, você respeita as leis da sua cidade, você respeita as leis do seu estado, do seu país. Você fala com respeito sobre determinados temas que você não tem tanto conhecimento. Por isso que é importante a gente ter também esse respeito na questão religiosa. Eu posso dizer, por exemplo, que eu não conheço muito determinada religião, mas o pouco que eu conheço, eu trato ela com respeito. É aquilo que nós já falamos lá na nossa primeira aula. Nós temos que conhecer, nem que seja um pouco, para que a gente possa desenvolver esse respeito e assim que exista uma relação saudável entre todos, tá ok? Mas vamos lá, quando é mais difícil respeitar? Quando é que se torna difícil esse ato de respeitar? Quando você quer impor a sua opinião, isso é uma falta de respeito, é agir de forma desrespeitosa. Quando você acha que só você está certo, quando você acha que só a sua opinião está certa e tenta obrigar o outro a aceitar aquilo que você acredita e não levar em consideração o que o outro pensa. Isso é uma forma de desrespeito. Você agredir, caçoar, furtar, espalhar mentiras, expor alguma pessoa, alguém com alguma história. Esses são alguns exemplos de ações desrespeitosas que podem ser cometidas contra qualquer pessoa. Se o respeito ele fosse um valor que fosse realmente considerado por todos, esse tipo de atitude ele não aconteceria, simplesmente porque cada um se colocaria no lugar do outro, e antes de agir e fazer algo de ruim a alguém, eles iriam pensar duas vezes. Só que não é porque o desrespeito ainda acontece que nós devemos desanimar e não devemos praticar o respeito, certo? Como, por exemplo, Gandhi diz que foi um líder indiano muito respeitado e conhecido no mundo inteiro. Ele dizia que nós devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Então, dessa maneira, sempre procure fazer a sua parte e ter respeito por todos ao seu redor, sempre. A empatia, ela pode ser a sua melhor conselheira nisso. Sempre que você for ter alguma atitude que pode influenciar, impactar alguma outra pessoa, sempre antes de você fazer isso, pense, questione se você gostaria que fizesse o mesmo com você, se você iria gostar. Então, se a resposta for não, então você recua. Se for sim, então você pode ir em frente e fazer. É muito fácil a gente querer cobrar, por exemplo, o respeito dos outros quando não se respeita ninguém. Então, em vez de esperar que os outros se transformem, o mundo se transforme em um lugar melhor, comece fazendo a sua parte. Comece você, tenha a primeira atitude você de respeito junto a outras pessoas. Porque aí, quando você toma a iniciativa, isso pode fazer com que as outras pessoas se inspirem em você e comecem também a praticar o respeito diante de você e diante das outras também, certo? Mas aí, como que a gente pode demonstrar o respeito pelos outros? Existem várias formas de demonstrar o respeito pelos outros. Por exemplo, sendo uma pessoa honesta, é uma forma de você mostrar respeito. De nada adianta você ser respeitoso na frente de uma pessoa se quando ela se ausenta, quando ela vai embora, você faz algo que pode prejudicar ela, você começa a falar mal dela.
Por isso que a honestidade ela também é importante. Através dela você pode demonstrar que respeita o outro e os direitos que ele também possui. Buscar obter algum tipo de vantagem quando o preço disso é prejudicar alguém é uma grande demonstração de falta de respeito. Quando você quer tentar conseguir vantagem em cima de uma necessidade de outra pessoa, é uma forma de você demonstrar justamente a falta desse respeito. Então seja uma pessoa honesta. Só em ser honesto com todo mundo, você está demonstrando que você tem respeito por todo mundo. Outro exemplo, cumprindo promessas que você fizer para alguém. Respeitar ela envolve também não prometer coisas que você não possa cumprir, de modo a não fazer com que a outra pessoa fique esperando que você faça aquilo que você prometeu. Antes de fazer algum tipo de promessa, você para, você pensa, reflete se você pode fazer mesmo aquilo que você está querendo prometer. Se mesmo tomando todo o cuidado, pensando se vai dar certo, se não vai, e você não puder cumprir aquilo que você queria prometer, então você não faz. Então não faça. Porque aí você não vai respeitar até mesmo os seus limites e vai estar desrespeitando a outra pessoa. Outro exemplo que a gente pode dar ouvindo as pessoas com atenção. Isso é uma forma de respeito também. Deixar uma pessoa falando sozinha também é uma forma de desrespeito. Por isso, sempre que você estiver falando com alguém, ouça a pessoa com atenção, acolha as palavras que aquela pessoa está falando, compreenda o que está sendo dito. O mesmo vale para as outras situações também, como por exemplo a aula, as palestras, por exemplo, que você pode assistir, quando um profissional está ali dedicando o seu tempo para transmitir um conhecimento aos demais. Quando você está na sala de aula, o professor está falando e você está conversando, está brincando, isso é uma falta de respeito. Você pode demonstrar o respeito por ele prestando atenção naquilo dali que ele está falando, não atrapalhando o momento da aula. Essa é uma forma também de respeito. Outro exemplo que a gente pode dar respeitando quem pensa e quem age diferente de você. Esse é um dos principais, certo? Respeitar aqueles que pensam igual a você é fácil, até porque vocês vão concordar em tudo. Só que é importante também respeitar aquelas pessoas que pensam diferente, que fazem escolhas de vida diferentes das suas. Lembrando que ninguém é obrigado a concordar com o outro, certo? Já o respeito é uma obrigação. Eu posso ter atitudes que você não concorda, mas você é obrigado a respeitar as minhas decisões. Do mesmo jeito eu com vocês. Podem ter atitudes de vocês que eu acho reprovável, que eu não gosto, mas eu tenho que respeitar, porque é uma escolha sua, porque é uma opção sua. Isso é demonstrar respeito também. E para a gente finalizar, um outro exemplo é pedindo desculpas quando você errar. Essa é uma forma de também mostrar respeito pelas pessoas. Mesmo que você se dedique a respeitar todas as pessoas, pode acontecer de um dia ocorrer alguma coisa e você cometer algum erro. Até porque a gente é falho por natureza, todo mundo é passível de erro. Então, nesses casos, sempre reconheça que você errou. Tenha humildade, peça desculpa. Se tiver algo que você pode fazer para consertar a situação que aconteceu, faça. Caso a outra parte, caso a outra pessoa ainda esteja magoada, respeite o espaço dela, espere. E depois você pode tentar conversar com ela, tentar novamente pedir desculpa. E assim que o respeito ele vai acontecendo. Então, o que a gente pode tirar disso? O respeito ele é extremamente importante para que a gente consiga viver em uma sociedade mais harmoniosa. Porque sem o respeito não existe relações entre as pessoas. Porque a partir do momento em que uma não tem respeito por outra, a outra automaticamente não vai ter por você. Então aí se gera um conflito. Então, o respeito nós temos que ter com tudo e com todos. Como que ele fala, respeitar não é saber impor, não é saber mandar,
não é ser arrogante. Respeitar é saber compreender, saber ceder, saber amar. É saber que cada um de nós carrega consigo o poder da gentileza. E gentileza gera gentileza. O respeito é como um sorriso. Ele não custa nada e todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ser respeitado. Com certeza vocês não gostam de chegar em um lugar e alguém haja de forma desrespeitosa com você. Do mesmo jeito são os outros. Então, haja como você gostaria que as outras pessoas agissem também com você. Tá ok? Então, basicamente, a aula de hoje é isso, tá? Novamente, eu vou enviar para vocês, junto com o vídeo, uma atividade que fala um pouco também sobre o respeito. E, novamente, não se esqueçam de realizar a atividade e enviar para o e-mail que eu envio lá, tá ok? Outra coisa, me perguntam muito, professor, é para copiar texto? Não precisa copiar texto. A única coisa que você vai fazer é copiar as perguntas e as respostas no seu caderno. Você tira a foto e envia pelo e-mail que eu coloco junto com a atividade, tá certo? Então, no mais é isso. Obrigado por assistirem e até a próxima aula. Tchau.